E assim, a gente está ainda no nível bem baixo no Brasil, onde a acessibilidade está começando a ser vista, né? A pessoa com deficiência está começando a ter voz agora com a internet, com acesso, então a gente está começando ainda a ser ouvido, então a gente tem um grande trabalho ainda pela frente. Não pare. Mas parabéns por ter trazido luz para isso. Obrigado. Parabéns e já de cara, obrigado. Porque é um tema muito, muito mais amplo, muito mais profundo do que pessoas sem deficiência possam supor. Olá, eu sou Luiz Pellegrino e você está no canal Connecting the Dots. O espaço onde as histórias se conectam e o improvável vira caminho. Lembre-se dos 3 grandes Cs. Curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e venha ver o mundo de uma forma diferente. Hoje, com muita honra, Nossa, eu fico arrepiado com essa história de hoje, que é muito legal. Eu estou aqui com o Léo Filho e com a Dariane Bruno. Muito obrigado por terem vindo. Uma honra muito grande ter vocês aqui. Para a gente começar, quem é Dariane Bruno e quem é Léo Filho? Olha, vou avançar aqui na frente da Dari. Eu acho que posso te definir três perfis ou 3 cenários. Né? O que acontece? O que faz a gente? Né? Eu não posso dizer que sou um cara de tecnologia, que eu sou isso. Eu estou isso. Né? Quem é o Léo? O Léo é muito mais do que isso, é muito mais do que uma profissão. Né? Eu acho que é um problema sério isso quando a gente tira a profissão da pessoa, depois ele fica perdido, porque ele não sabe nem quem é. Né? Sim. Então eu acho que tem alguns quadros aí sobre essa com pinturas diferentes, né? E que um deles é a pessoa, a essência do que é a pessoa, né? E isso é algo que a gente demora para descobrir, né? A gente às vezes passa a vida inteira em busca disso e nem sempre descobre, né? Eu sei que eu sou eu, né? Boa. Por outro lado, olhando para o profissional, eu sou um cara de tecnologia apaixonado, como muito dos adolescentes dos anos 80, assim, curto computador, tocar guitarra, era meio padrão, né? Algum instrumento, aquela coisa toda. Então, desde os 13 anos, eu sempre programei e ainda hoje eu brinco com isso, né? Eu fico envolvido com tudo isso. Uma outra coisa bacana até para a gente pegar como gancho aqui é a comunicação com algumas pessoas, inclusive, eu acho que ela tem que ser ajustada para dizer quem eu sou. Para você ter uma noção, com uma pessoa com um deficiente visual, eu não sei se você sabia, mas assim, a gente deve fazer uma autodescrição. Eu não sabia. Pois é, então tá aí. Como funciona? Funciona assim. Imagina que você fosse um deficiente visual. Perfeito, Você perfeito. não sabe o Léo, como ele é. Então, olha só, os estágios de se conhecer uma pessoa. Você não sabe nem como eu sou fisicamente. Então, acho que assim, o primeiro passo é dizer assim, eu sou o Léo, tenho cabelos grisalhos, pele branca, olhos claros, tô com uma camisa azul clara. E isso é tão legal que vai formando aquela imagem. Olha só, já pintamos 3 quadros aqui de quem eu sou, né? Mas é essa brincadeira da vida que é incrível, né? E não necessariamente a profissão. Às vezes você muda de profissão e... Sim. O que isso está ocorrendo com muita frequência, né? Transição de carreira, não é isso? Sim. Mas é isso aí. Que interessante. Posso pegar um gancho aí então e falar? Eu sou Luiz Pellegrino, ver se eu estou falando certo. Eu tenho a pele branca, os olhos claros, uma barba grisalha,
cabelos castanhos claros. Estou usando hoje uma roupa, uma camiseta básica azul marinho e uma camisa com xadrez, uma camisa azul com um xadrez branco bem fininho. É isso aí, acertou, é isso aí, já. É a questão é fechar os olhos e imaginar. Eu tô aqui fechando os olhos e imaginando quem é você. Sensacional, obrigado. Legal. Dariane. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de participar, né? Acho grandiosa essa oportunidade. Que maravilha. E quero, primeiramente, dizer que a Dariane é mãe da Eloá, a razão da minha vida. Assim, a Dariane é uma moça do interior, de uma cidade bem pequenininha, que desde pequena viu que a deficiência pode ser apenas uma característica, não algo limitante. Então, desde pequena, desde muito jovem, eu busco a inclusão de pessoas no quesito total, porque eu acho que inclusão vai além de rampas, banheiros adaptados. Eu acho que inclusão é uma coisa da alma mesmo, da pessoa se sentir pertencente àquele lugar. Então, a Dariane é uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos castanhos. Estou vestindo um blazer bege com uma camiseta meio bege, meio verde por baixo. Sensacional. Uau. Já tô... Sejam muito bem-vindos, de verdade. Obrigada. Profissionalmente, como é que vocês foram se desenvolvendo para chegarem onde vocês estão hoje? Porque eu sei onde vocês estão, mas queria que a nossa audiência fosse entendendo quem são vocês profissionalmente para chegarem até onde vocês estão hoje. Fiquem à vontade. Bom, eu vou de novo aqui para te dar um descanso. Como eu disse, assim, eu sempre adorei tecnologia. Meu quarto de criança era cheio de fios, eu desmontava coisas, explodia coisas e assim por diante. Paixão por carros também, né? E a programação fez parte, assim, sempre tive o computador e tal, aquela coisa toda. E isso acabou virando profissão, né? Naquela época existia o curso técnico, né? Existia antigamente o curso técnico de processamento de dados, técnico de contabilidade, edificações, né? Pois é, eu fiz um desse aí, era o técnico de processamento de dados. Mas assim, já entrei lá já sabendo, né? Eu já programava em casa, aquela coisa toda. E foi assim que começou a minha carreira. Tanto que assim, naquela época... O jovem, para começar o primeiro emprego, ele era auxiliar de escritório, office boy ainda existia, né? E eu já fui estagiário já de programação e logo fui efetivado como programador. Eu fui office boy. Você foi boy? Fui por alguns meses, mas fui no escritório de móveis para escritório. Tem muitos amigos que, né? Inclusive tinha uma música, né, do Sou Boy, você lembra disso? Lembro. E quando você fala programação, tinha uma linguagem predominante da programação, não tinha? Então, antigamente você tinha o BASIC, que era muito comum nesses computadores menores, que eram os computadores caseiros e tal. E profissionalmente você aprendia o COBOL, né? Que o COBOL, para você ter uma noção, ainda hoje existem máquinas rodando. A base. Qual que é a linguagem que é a base dos nossos smartphones? O Assembler, né? Não, tem o Assembler, que é uma linguagem de baixo nível, né? Que ainda roda. Mas os smartphones, eles já estão usando... JavaScript entrou, até Java. Mas de alguma maneira vem dessa origem, não? Vem. Não tô falando foi... Não. É que tem uma longa história. Sim. A evolução da programação, ela é muito mais em facilitar para que se produza uma programação mais rápida. Eu não sei até se você assistiu algum filme, tem alguns filmes, tem até um filme em que eles fazem que tem o ator, é verdade, né? Que eles quebram o código lá do Hitler. O jogo da imitação. Jogo da imitação. Perfeito, então, fantástico. Ali é o começo de tudo, né? Ali é o começo de tudo. Ali você tem um pouco da história. E antigamente a programação era feita com cartões perfurados e tal, né? Tinha histórias até que eles andavam com cartão, então você fazia o programa, você tinha uma caixa lotada. Eu não peguei isso, isso é o pessoal mais antigo do que eu. Mas assim,
Se o cara tropeçasse e aqueles cartões caíssem no chão, adeus. Já perdi a ordem, Sei já... exatamente o que você está falando, que meu pai é Ah analista lá. de sistemas, então Ah lá. eu vi essas caixas com os cartões, É, os perfurados, formulário contínuo, tanta coisa isso, dessa época. Aí eu era pequenininho, mas lembro bem disso. isso. Que interessante. Então eu sempre fui apaixonado por isso, sempre fui apaixonado por empreendedorismo também, né? Uhum. E dali, o que que aconteceu? Eu comecei a trabalhar muito cedo com sistemas, tive esse benefício, né? Por conta disso. E mais adiante, eu resolvi, eu vou sintetizar um ponto que foi bacana que eu acho que vale para todo mundo aí. Legal. A faculdade. A faculdade eu resolvi fazer, eu falei assim, puxa vida, eu sou um nerd, né, de nascença, né? E você sabe que os nerds são meio quadradinhos, né? Ficam ali, eu mesmo gostava de ficar no meu quarto lá fazendo lá os programas, aquela coisa toda e tal. Esse ficar um pouco mais fechado, né? Eu falei, eu quero virar um cara bacana também, né? Eu fui fazer marketing. Caramba! Que Essa minha legal. formação em marketing. E assim, sempre trabalhei, me especializei em banco de dados, a carreira seguiu com a parte de sistema, né? Uhum. O Brasil teve uma fase muito bacana ali em 89, 90, onde os bancos de dados chegaram como Oracle, né, o SQL Server, e tinha um banco canadense chamado Zin também, que estava aportando aqui no Brasil, que foi um dos que eu me especializei ali na época. E daí já foi o preparo para Big Data. Então, olha só, olha que bacana, né? Hoje você ouve vários termos, né? Que no fundo eles são antiguinhos aí, eles já têm... Não nasceram ontem, Não né? nasceram ontem, não. Já existe há um bom tempinho já. E essa estrutura, né, de Big Data, de como lidar com essas bases de dados gigantescas, né? Aquela coisa toda, foi a base para eu poder evoluir em mais ou menos 1999, assim, as startups estavam começando, nem se chamavam startup, né? Aí você via, por exemplo, o Buscapé, né? Uhum. Tinha Bom de Faro, tinha algumas outras. Nossa, Bom de Faro usei muito. Pois tinha. Eu lancei o Faça Seu Preço, que tinha que na verdade ele funcionava de um jeito um pouquinho diferente, porque ele capturava a dica das pessoas. Então não eram empresas anunciantes, eram sim pessoas, já era... O Wikipedia estava começando também naquela época, então tinha aquela coisa da comunidade, né? E o Faça Seu Preço depois virou dica de preço, que realmente a gente teve aporte, foi pro mercado, chegamos a fazer aí a abertura do a Era do Gelo, era no shopping, e a abertura do cinema lá era o Dica que estava Que legal! que estava lá. E o Dica trouxe muito dessa coisa do Big Data. Eram 19 milhões de itens no nosso banco de dados, né? Todos eles tinham o controle de preço, de variação de preço. E, enfim, a gente já tinha uma rede neural também montada. Isso, o meu filho era pequeno, e até foi com base nele, ele ainda estava sendo alfabetizado, né? E a criança, quando ela está sendo alfabetizada, né? Ela funciona um pouco parecida com a inteligência artificial. Não sei se você sabe Não. disso. A criança, ela vai montando... Você já viu, todo mundo aqui tem filho, né? Sim. Então, vocês já viram aquela fazinha onde eles começam a falar umas palavras meio aleatórias, assim, né? Nem sabe exatamente Sim. o que significa, até, né? É quando eles estão... É como se fosse gerar um repertório de palavras. É como se estivesse construindo esse dicionário de dados de palavras. Isso que é muito legal. Como funciona, né, o cérebro da criança? É um pouco diferente do que a gente imagina, fazendo um paralelo, Sim, né? sim. O que é uma descrição de um produto, né? Então a gente fala celular, sei lá, X, né? E a gente vê aquele texto. Mas o cérebro, na verdade, ele fragmenta tudo isso, e celular tem um significado,
se é grande ou pequeno tem outro significado, e aí é assim que funciona. Esse repertório de palavras, ele vai se montando, e é por isso que a criança às vezes ouve aleatoriamente e não sabe exatamente o que significa, e às vezes ela solta no meio de alguma frase que não se encaixa muito bem. E naquela época, a gente precisava dar uma resposta muito rápida das buscas. Certo. E foi aí que a gente acabou. Aí eu implementei, como eu tinha até meu filho, e tinha essa proximidade de saber mais ou menos aqui, porque a família toda tem uma ligação, uma conexão com a educação também. Interessante. E aí eu implementei no Dica. O Dica, ele tinha exatamente essa estrutura interna a partir do banco de dados, assim, de fazer essa fragmentação aí. Então, você tinha a teoria de programação e a teoria empírica Exatamente, dentro de casa. exatamente. E obviamente que existem estudos e tal, mas assim, você falou muito bem, eu não fui muito tinha uma base, mas não foi uma coisa acadêmica, foi uma coisa de observação. Tava ali, né? Já estava disponível para você, né? Que interessante. Isso foi bem legal, foi muito bacana. Então foi uma experiência muito, assim, foi incrível poder fazer isso, né? Em tecnologia as coisas vão muito rápidas, né? Sim. Então muda tudo, muda muito. E em paralelo, eu acabei também seguindo na carreira executiva aí, e principalmente estavam surgindo os CSCs. Eu não sei se vocês sabem o que é o CSC. Bom, Centro de Serviço Compartilhado? Centro de Serviço Compartilhado. Então, exatamente, fez a lição de casa. O CSC, o que acontece? As grandes empresas já vêm com isso há muito tempo, né? Fusões, etc. E a parte de processo é super importante, né? E isso tem tudo a ver com tecnologia. Né? Essa otimização que também se fala hoje, automatizações, né? Os robozinhos fazendo coisas e tal. Naquela época a gente já tinha, só não tinha algumas ferramentas que hoje tem ferramentas aí na internet disponíveis, né? Então, o que acontece? Essa parte de processo e tecnologia continuou avançando, né? Eu estive dentro de uma grande companhia, uma grande empresa de capital aberto, mas não perdi aquela paixão pela programação. Pela programação, pelas startups, pela inovação, aquela coisa é fantástico, assim, é um bichinho que pega. Mas depois do Busca, você acabou desenvolvendo outras soluções? Sim, várias outras. Foi fazendo? Várias outras. Para você ter uma noção, a gente teve uma startup, essa eu acho que você vai gostar, não sei se eu te contei até, que era de sapato para mulher. O que acontece? A gente usou RFID, né, que é aquelas tags de radiofrequência, né, que tem, você compra. Sim, sensores. Sensores e tal. Muito bem. Então imagina um expositor que fica com uma grade de sapato, ok? Todos os sapatos têm essa tagzinha, só que esse expositor, ele tem um computador dentro, ok? E uma antena. E esse expositor todo é colocado nos salões de beleza. A Dari, inclusive, vai me ajudar com isso, porque assim, a gente colocava justamente atrás. Geralmente a mulher tá fazendo o cabelo, tem um espelho na frente, né? Sim. A gente colocava atrás, porque elas ficam, às vezes, 1 hora, né? Verdade? Sim. De visualização para cliente. De visualização para cliente, era porque ela ficava 1 hora fazendo o cabelo lá e vendo a grade de sapato que estava ali. Certo. Mas qual que era a sacada, né, dessa startup? Além da mensagem subliminar dela ficar vendo, né, Dari? Espertinho, né? Era justamente a gente ter, até por conta do Dica, né, a ideia sempre foi processar dados, sempre tentar identificar comportamento do consumidor com base em dados. Então, o que acontece? Se alguma mulher pegasse
um pé. A gente sabia exatamente qual pé ela estava pegando, inclusive, né? Se era o esquerdo ou o direito. Porque a tecnologia RFID te Me permitia fazer essa permitia coleta. fazer essa coleta, Uhum, sabe? uhum. Só que ao mesmo tempo ela conseguia comprar o sapato. Isso que é legal. Então tenta imaginar, inclusive você vai ver que muito das ideias que eu implementei são ideias sustentáveis financeiramente, né? Ao mesmo tempo que eu estou capturando dados, eu também estou comercializando e gerando uma receita para manter aquilo. É como Uhum. se fossem duas linhas de receita, né? E isso é muito. Essa é uma das diferenças que você vê muito pessoal, às vezes, criando startups e não pensando um pouco nesse. Na Onde você. geração de receita. Na geração Uhum. de receita. E aí muitas ficam só no sonho, né? Ela dá aquele voo de galinha e depois tomba porque não se Sim. sustenta, né? Você está falando do RFID. A primeira vez que eu ouvi foi na faculdade e o professor falando que tinha a indústria, estava desenvolvendo a tecnologia ou fomentando a tecnologia RFID para reposição de estoque Sim, em grandes varejistas, supermercadistas. sim. Então a indústria alimentícia, ao invés do cara ficar, o cliente, né, do supermercado, eu tenho que fazer esse ou aquele pedido. Não, só do consumidor ir lá e retirar o produto da gôndola ou da geladeira e tal, já mandava um sinal para a indústria que, olha, um produto a mais foi vendido. Então ele provavelmente vai te fazer um pedido em breve. Então a indústria já se antecipava com a produção, meio que fazendo isso de forma casada consumo-produção, produção-consumo, consumo-produção. Sim, Né? sim, sim. Mas o cerne ali estava no RFID. Sim. É uma tecnologia fantástica que É. também existe desde, né, bolinha. Uhum. E o que acontece? O único ponto do RFID é o custo. Porque ele não é baixo, né? Ele não hoje, graças a Deus, né, Já as está coisas estão bem. tombando. Aham. E como toda tecnologia, isso que é legal, né? A tecnologia ela nasce cara, né? E Uhum. depois ela tende a se popularizar. E aí sim, você consegue aplicar, porque tenta imaginar situações como um produto, imagina colocar no supermercado, Uhum. né? O RFID num negocinho de chiclete, de bala. É A muita tag coisa. talvez vai custar quase que o mesmo preço do pacotinho ali, Perfeito. entendeu? Então é inviável. Mas já tem tecnologia RFID vamos chamar assim, por agrupamento, por zona, por área, por região? Deixa eu melhorar minha pergunta. Ao invés de colocar num produto, mas colocar na gôndola inteira, onde ele consegue identificar cada produto individual, não chegou nesse ponto. Então, o que acontece? Hoje, com a inteligência artificial, eu consigo fazer um visual, ela consegue ler eu não sei se vocês já viram isso, mas ela consegue contar, ela consegue identificar, Sim. né? O mesmo reconhecimento facial que tem, eu consigo também fazer um reconhecimento da imagem de algum produto. Então, hoje a gente está. Mas isso não invalida a funcionalidade do RFID, ela ainda Tá. é importante e é utilizado. Mas conforme vai melhorando, ficando mais eficiente o reconhecimento facial, o reconhecimento por imagem por inteligência artificial, você consegue num produto, uma câmera que fotografou aquela pilha de coisas, sabe quantos tem e qual o produto que tem ali. Entendi. Que eu também já fiz a pergunta e já estou lembrando de outro case. Mais de 10 anos eu estava numa feira de supermercadistas e tive a oportunidade de assistir a palestra de 2 engenheiros de software da IBM. Então, eles estavam já comunicando os resultados do Watson, que era a Sim, inteligência Watson era artificial inteligência. da IBM, mas para medição de mapa de calor nas lojas varejistas. Sim. Então, no momento que o cliente dava o aceite lá, por exemplo, no aplicativo daquela rede varejista, ele conseguia, o Watson traduzia o caminhar do cliente na loja, o mapa de calor, qual era a seção que ele mais passava tempo, qual era a gôndola que ele mais ficava parado, e tudo aquilo traduzindo em Big Data um monte de número, um monte de insights para ou mexer em gôndola, alterar corredor e por aí afora. É isso mesmo. Então, o Watson, ele fazia uma projeção, né? Hoje, a coisa tá tão top, tá tão avançada,
que você consegue fazer via triangulação com uns aparelhos que chamam beacons, que você instala e ele consegue no seu Bluetooth fazer o rastreamento do seu celular e saber por onde você anda ali na gôndola. Ou seja, a gente é muito mais Hum. monitorado do que a gente pode imaginar, né? E aí o mapa de Sim, calor, sim. essas coisas. Só que assim, real, né? Você tem essa coisa online, assim. Você tem um painel que você consegue ficar vendo como é que tá ali a sua gôndola, reajustar ela, o mapa de calor, como você falou, por esse tipo de equipamento. Que show. É bem legal mesmo. Não, mesmo eu não sendo um profissional dessa área, mas me encanta sobremaneira porque tem a ver depois com o consumo, com o comportamento, e aí sim tem tudo a ver com a minha grande paixão de área de serviços, produtos e tal, até no âmbito financeiro, mas ok, é um pequeno detalhe. Que legal. Mas aí depois disso, o que mais você foi desenvolvendo? Como é que foi levando a sua vida? Pois é, eu prossegui com as startups e tem um ensinamento assim que é básico de startup. Por vezes você tem ideias incríveis e nem sempre essas ideias acontece, até fazendo um parênteses aqui, a ideia vira seu filho. E você cria um amor tão grande que você acaba ficando até cego em relação às críticas daquela ideia, né? E o único jeito de você sanar esse problema, que eu diria que é uma doença de quem gosta de inventar coisas, né? Vamos dizer assim, os startupeiros aí de plantão, né? É validar essa ideia. E validar com o máximo de pessoas possíveis que você puder e pessoas diferentes, né? Sintetizando um pouquinho, em 2023 eu montei o escritório em Alphaville para basicamente entrevistar pessoas. Eu passei Tipo focus group? aleatório. Entendi. Aleatório. Eu vi o perfil da pessoa, se tinha algum match com um segmento que me interessasse, alguma coisa assim, e passei a entrevistar essas pessoas, a convidar elas para conversar e etc e tal. E inclusive a Dariane, ela é uma delas. Agora eu comecei a entender de onde está vindo. Exatamente. Que legal. Então, mas a sua intenção era mapear consumo, interesses, Não. coisas assim? O que era? Mapeadores. O que acontece? Na época em que eu cheguei a ser responsável pelo CSC de uma grande empresa, e o que aconteceu? Eu percebi, até com essa relação com os CSCs, um dos CSCs em que eu prestava consultoria chegou a bater 700 pessoas lá dentro. Esse outro que estava sob meu comando tinha 240 pessoas. E você percebe que tem muita gente boa, com ideias boas e que sabe, que está lá um pouco mais perto da operação, sabe? Quando você está em cima, você não tem muito acesso, você está direcionando tudo, mas tem muita coisa acontecendo ali, né? E tem muita coisa que os coordenadores sabem, né? E assim por diante, gerentes ali, então, que sabem bastante. E aquilo me chamava atenção, sabe? Falando, poxa vida, e se eu começasse a conversar com essas pessoas para criar startups? E foi essa a ideia. Assim nasceu a nova versão, né? Eu tive uma empresa desde 1992. E a nova versão dela nasceu exatamente isso. Conversar com pessoas por uma regra, né? Até porque, assim, não pense você que eu tive esse estalo, é porque eu errei há tempos atrás e aprendi com o meu erro. Que bom. E essa é a grande evolução. Aí não tem problema errar. Não. E a gente vai continuar errando e continua errando. Mas o que a gente faz do aprendizado, né? Qual é o aprendizado que a gente tira do erro, né? Exatamente. Boa. Exatamente. Então, entrevistar essas pessoas foi incrível. E eu entrevistei, não, assim, era um pouco alinhado por segmento, mas bem livre, né? E uma dessas pessoas foi a Dari, né? Ela estava como coordenadora, né?
E a gente começou a conversar, e como eu sou do segmento também de educação e tal, Uhum. ela tinha um match ali com uma empresa também que tá, De cultura. né? E eu falei, Dari, conta a história aí, vamos conversar, não foi? Foi bem assim. Legal. Segura esse momento que vocês se conheceram. Agora vamos lá, Dari. Onde começa a trajetória da Dari? Nossa, bem, a trajetória da Dari começa, eu acho, com meus 18 anos, que eu tive minha primeira experiência de trabalho. E sempre, como pessoa com deficiência, sempre trabalhei em vagas assertivas para pessoas com deficiência. Só que, assim, infelizmente, a empresa que eu trabalhei acabava não sendo muito acessível, entendeu? Ela tratava a pessoa com deficiência mais como cota do que pessoa. Entendi. Isso sempre me incomodou. Então, assim, eu fiquei nessa empresa por 4 anos na cidade. E tive a oportunidade de, depois de algum tempo, de conhecer o projeto Uri, que eu trabalho. Sou coordenadora ainda, Léo, 8 anos já. Que E legal. assim, trabalho com crianças, adolescentes e agora adultos. E a minha função como coordenadora, e eu acho como educadora, é tentar transmitir para essas crianças o papel da inclusão e o poder que uma pessoa com deficiência pode ter. Que ela, sim, pode ter um papel de liderança, pode ser líder, pode atuar nessa função. E assim, eu até estava conversando com meu esposo que eu acho muito incrível como as crianças olham pa- pa- para as pessoas com deficiência de uma maneira diferente dos adultos. Eu, em 8 anos, Léo, eu nunca tive um questionamento. Eu acho que o meu único questionamento que eu tive de um aluno foi: Tia, o que aconteceu na sua perna? Mas assim, foi uma coisa rápida, uma pergunta boba e tipo, logo ele esqueceu. Então, assim, eu vejo nesse trabalho que eu tenho uma potência de trabalhar com esse público e, assim, mostrar o futuro, que a gente tem um futuro dinâmico e diferenciado, né? E, assim, eu gosto muito de trabalhar com minhas crianças. Que legal. O que é o projeto Guri exatamente? O projeto Curi, ele é um projeto do estado de São Paulo. Tá. Ele é voltado à cultura, então a gente dá aula de musicalização para crianças e adolescentes. Agora adultos também. É de 6 a 99 anos, sabe? A Até idade as que crianças você... mais avançadinhas. É, e assim, é aula 2 vezes por semana, é bem dinâmico, bem divertido, sabe? As crianças gostam, participam. Então, assim, eu acho muito interessante essa visão que eles têm, né? Eu acho que hoje, graças a Deus, as escolas abrangem isso, né? Uhum. O papel da naturalidade. Hoje em dia é Concordo. natural você sair na rua. Antigamente, infelizmente, não, né? A gente saía na rua, eu mesmo já tive experiência de sair na rua, de questionamentos ou de olhares diferentes, mas graças a Deus isso está mudando e eu vejo que isso está mudando principalmente com a geração mais nova, né? E eu Uhum. acho isso muito interessante. Faz sentido. E de fato as crianças têm um olhar mais puro e tranquilo, né? Sem o pré-conceito, né? Aquele olhar mais contaminado. Pelo contrário, não é isso? Isso, eles são assim excelentes. E a missão deles é ajudar, assim, sabe? Ajudar eu pegar um refrigerante, ajudar a cortar um pão, sabe? Então, assim, eles me ajudam muito. Então, eu aprendo muito com eles.
e tento transmitir também essa vivência, né? A gente já foi em atividades socioeducativas que a gente faz em APAES, em instituições que acolhem pessoas com deficiência, para eles terem essa vivência também, né? Não só comigo, mas do ambiente geral. Interessante. Verdade. E faz sentido. Tô aqui pensando, tô até pensando na imagem da criança que perguntou, né? Né? Da perna. Perguntou, você respondeu, acabou. Ela não Acabou. pergunta mais. Sim, né? Pronto. Saciou aquela curiosidade momentânea, sem julgamento de valor e vida que segue e o dia como outro qualquer. É isso? Isso, exatamente. Que legal. Mas foi nesse projeto que vocês se conheceram? Foi. Durante o Guri? Não. Sim, a Tari Isso. estava no Sim. projeto lá. Exatamente. Ela contou até essa história e tal. Que aí que você criou esse espaço para coleta das informações, Exatamente. dessas entrevistas. Isso. Não é isso? Eu lembro muito bem de uma frase que eu tive com o Léo, a primeira vez que a gente conversou, Léo, não sei se você vai lembrar, eu falei, Léo, eu não sei se eu vou ter muita experiência na área disso. administrativa que você está procurando. É assim, eu tenho minha experiência, mas nada inovador, mas eu tenho uma vivência de uma pessoa com deficiência. Se você estiver interessado e quiser me ouvir, a gente pode trocar informação sobre isso. Tenho certeza que o Léo quis ouvir. Adivinha. E aí? Para você ter uma noção, eu tenho mania de gravar. O meu celular aqui tem gravações de ideias. Eu sou uma máquina de ter ideias. Isso até me atormenta, até, né? Em partes. Mas assim, e eu vou gravando. Tá. E toda reunião eu faço uma gravação para memorizar aquilo que eu tratei. Quando eu estava vindo para cá hoje, eu estava passando as gravações e tem a minha gravação eu falando do dia que eu conversei com você. Olha. Era dia 23 de outubro de 2023. Nossa. Tem a Passa gravação, eu rápido. falei com a Dariana e tal, e aí tem essa passagem. E tem esse ponto, quando ela falou isso, aí você adivinha o que eu disse. Não é verdade? Claro que você quer ouvir a história. Não, mas é claro. Tô aqui. É pode claro. falar. Bora, fala tudo. Fala tudo. E aí, geralmente eu já puxo um papel e começa. É quase assim, ela foi contando, aí conta a história que você... Então, o que eu falei para ele foi que nesse meu trabalho, já tive várias capacitações. E dentro de uma capacitação, a gente foi fazer hospedagem em hotel, tudo. Só que na hora de fazer o check-in, não tinha ninguém para levar minha mala. Então, assim, como eu uso duas moletas, né, para me locomover, eu tinha que pedir ajuda para um colega de serviço. E no momento, um colega de serviço estava muito distante, então eu devia ficar esperando, sabe? Aí eu falei para ele essa necessidade que eu tinha de chegar nos lugares e ter alguém para me atender rapidamente. Entendi. Tá, mas eu já tô deduzindo, e me corrija se eu estiver errado. Não tá só na necessidade de rampa ou acessibilidades, não é isso? Não é esse olhar, ou somente esse olhar, não é isso? Não é somente esse olhar, Perfeito. é algo mais amplo. Acessibilidade pode ser num piso molhado, que você tenha num lugar mais apertado, que não dê para passar com a moleta, em um hotel, no check-in, onde não tem ninguém para levar sua mala, ou num restaurante onde você tem que se servir e tem duas moletas ou é cadeirante, não consegue enxergar a comida ou precisa de ajuda para pegar o cardápio. É nesse ponto. Nossa, é muito mais amplo e inevitavelmente eu estou ouvindo vocês contarem, principalmente a Dari, e começa a refletir um monte de coisa. E eu tô lembrando aqui de um vídeo que uma das minhas filhas me mandou uma vez. Se a gente fizesse, e o vídeo dava exatamente esse contexto, fazer o mundo sendo um mundo diferente do que é hoje, mas um mundo totalmente para pessoa com deficiência.
e a pessoa sem deficiência tendo que se virar ou conviver naquele mundo. Aí a gente entenderia o que a pessoa com deficiência tem de barreiras no dia a dia. Não é isso? Sim, é bem isso. É um exemplo para mim que usa as muletas, talvez uma rampa muito íngreme é mais dificultosa do que uma escada. Exato. Então, exato. assim, tem vários níveis de deficiência, várias deficiências, né? E, assim, a gente está ainda no nível bem baixo no Brasil, onde a acessibilidade está começando a ser vista, né? A pessoa com deficiência está começando a ter voz agora com a internet, com acesso, então a gente está começando ainda a ser ouvido, então a gente tem um grande trabalho ainda pela frente. Não pare. Mas parabéns por ter trazido luz para isso. Obrigado. Parabéns e já de cara, obrigado. Porque é um tema muito, muito mais amplo, muito mais profundo do que pessoas sem deficiência possam supor. A gente acaba caindo em algo comum de achar que é muito simples de resolver ou que só com uma atitude aqui ou uma atitude ali está resolvido. E não é isso. É muito mais amplo, né? Muito mais profundo. Sim, sim. Então eu tô aqui querendo ser a mosquinha lá no dia 23 de outubro de 23. Olha só. Onde a Dari começa a contar dessas dores, dessas experiências, e essa máquina de ideias começa a fazer anotações. Brotou o que daí, desse encontro? Pois é. Daqui, porque no fundo é um quebra-cabeça, né? Você precisa juntar a experiência, a experiência que eu contei aqui de trás, com essa realidade. Você tem justamente a Dari me ensinando muito, ela me ensina até hoje um monte de coisa, tô aprendendo muito com ela sempre. E onde você vai entender que às vezes uma ponta de carpete levantada pode enroscar a muleta. Sim. E esse que é o ponto. O Estado impõe algumas leis e etc. O que é bom, tem o seu, né, a sua base. Em contrapartida, você tem a empresa, você tem o mundo corporativo. E que eu estive lá. E sei também o que é difícil. A gente tem dois problemas lá, assim, para ouvir. Uma que às vezes demora para chegar, imagina, numa estrutura de decisão. Quem toma a decisão está às vezes longe da informação do que está acontecendo, na real. Então, não é porque não existe pessoas maldosas, Não, você pelo contrário, acho que é a pelo contrário, dificuldade todo mesmo mundo de chegar à realidade para quem toma a decisão. Exatamente. Então, quer dizer, quando você pega isso e olha, faz uma observação, você fala, peraí, comunicação, tá faltando. Então, você pega um bloquinho, comunicação e reserva. Quando você se aprofunda, você vai ver que, na verdade, os investimentos, e assim, qualquer empresa tem um problema de orçamento, essas coisas todas, né? Não é uma coisa fácil e muitas vezes, principalmente para você adequar, fazer, né, a acessibilidade, é caro, né? Sim. E é caro e às vezes até impossível, porque às vezes você tem um pilar ali que não tem como eu tirar o pilar ali para fazer, sei lá, uma rampa, alguma coisa assim. Só que é como se todo mundo estivesse olhando em partes para o lado mais difícil e no final não consegue dar o primeiro passo. Você vai me entender. Lembra do carpete levantado? Sim. Abaixa a ponta do carpete. Enquanto está se discutindo aquela rampa, aquela coisa, lá tinha um carpete. Exato. O quanto custa ir lá passar uma colinha E arrumá-lo. e arrumar o carpete? Entende? A outra coisa é que a gente sabe que o recurso financeiro também ele é complicado. Então, lembra quando eu disse que quando eu crio as startups, ela tem sustentabilidade financeira? Então, junta mais esse bloquinho aí, né? E aí nasceu o Ziva. Ele tem todos esses quesitos, né? Ele justamente faz essa comunicação acontecer para que as empresas tenham esse direcionamento, né? Consigam fazer esse acompanhamento, então faz essa aproximação, ok?
E começa com essas coisas pequenas, porque bastaria Sim. perguntar, era só perguntar. Dari, o que eu preciso fazer para dar uma melhorada? Muitas vezes as empresas, elas têm a força de vontade, sabe? Só que elas não têm a informação. Isso. Então, assim, acaba sendo uma coisa que não é muito acessível. É, por outro lado, seria muito acessível se ela tivesse a informação. Então, uma coisa simples, né? Entendi. E o nome Ziva veio da onde? Pois é, ele tem também uma história, né? Legal. O Ziva, ele se chamava Inclusio Cura, né? Naquela... Grandão. Era grande e ruim de falar, né, Dari? Sim. Pois é, para você ver como eu tava aprendendo. Aí eu era júnior, eu era... ainda precisava passar pela minha professora, né? E eu logo pensei, não, Inclusio Cura. Inclusio, em latim, sabe? Uhum. Porque cura é cuidado. Certo. Né? E fui lá e criei o nome e tal. A Dari até tudo bem, né? Fiz o logo, aquela coisa toda, né? Foi pra frente. Aí começamos a conversar com as pessoas. Muita gente nos ajudou, tá? Certo. Nesse processo todo, a gente falou com muita gente. Muita Legal. gente em empresas Perfeito. focadas na parte de inclusão. E que colocou lá um tijolinho a mais no projeto. Certo. Né? E um desses tijolinhos foi isso, troca esse nome. Uhum. Né? E a Dari chancelou isso, né? Por quê? Numa que é comprido, Certo. né? A palavra cura, entenda que você está fazendo algo inclusivo, você não tem que ficar explicando para as pessoas, não é verdade? Exato. E a palavra cura pode ser assim, ó, você instala isso aqui que você está curado, né? Não, por incrível que pareça, você precisa entender a coisa simples, sabe? Sim. Mais pura possível. Sim. Até porque nós estamos falando de todo mundo, Exato. né? Um público que está fazendo essa leitura. O inclusio, olha só que engraçado, essa é mais uma coisa que eu aprendi. Ele tem um L e a língua vai ali no céu da boca. Uhum. É a pior coisa para, por exemplo, a Dari pronunciar. Alguém que tem problema na fonética, né? Nossa, é verdade. Exato. Eu tô falando, é verdade que eu tô tendo a consciência agora pelo teu exemplo. Uau. E aí toca, então, criar o nome. Entendi. Tanto nome quanto cor do Ziva Uhum. é tudo com uma função. Sim, ele é todo pensado, Todo né? pensado. Todo Da pensado. cor? A cor. Que curioso. A cor. Para você ter uma ideia, só para finalizar o Tá. negócio do nome, Sim, sim. né? Ziva, percebe que é um ruído, zzz, Uhum. né? Então é o modo mais fácil de você pronunciar qualquer coisa, Verdade. entendeu? E obviamente Ziva vem de inclusiva, né? A gente até defende uma vida inclusiva. Uau. Né? Leve uma vida inclusiva. De cara, muito melhor do que o primeiro nome. Sim, sim. O primeiro nome, tecnicamente, muito bom. Sim, Tecnicamente. Na prática, tem a diferença entre aquilo que funciona lá e E na esse prática. é o resultado daquele aprendizado que eu te falei. Se De eu talvez ouvir. não tivesse a Dari comigo, eu poderia ter tido a ideia. Uhum. E estaria com o Inclusio Cura até hoje, Achando que tá achando que ele perfeito. estava abafando. Não é? É. Então, o nome foi isso. Foi isso. Aí a cor, né? A Dari, mais uma vez, ajudou com a história da cor. Como foi isso? Quer contar? Eu posso contar. De um tempo pra cá, eu fui diagnosticada com um transtorno esquizoafetivo. Que ele é um transtorno que você, se não tomar a medicação certa, você tem surtos psicóticos. Certo. E nesses surtos, a iluminação me incomodava muito. A cor, porque se a cor era muito forte ou era uma coisa muito colorida, eu já via aquilo, sabe? Já começava a ter algumas paranoicas. Tá. Aí Entendi. a gente pesquisou, né, Léo? Deu uma estudada e viu as cores mais neutras que a gente podia usar
para pessoas que, não só como eu, mas pessoas com transtorno autista também, né, aspecto autista, pode usar. Porque a gente tenta abranger todo tipo de deficiência. Assim, eu e o Léo conversa muito assim, que a gente tá no começo, né, Léo? O Ziva ainda tem uma longa história, assim, pela frente, e a gente ainda vai aprender muito, vai se desenvolver muito. Então, assim, a gente tá tentando olhar para todos os lados, sabe? Ser realmente um aplicativo inclusivo, sabe? Não só para as pessoas com deficiência, mas também ser um aplicativo inclusivo para as empresas, porque é como eu falei, talvez as empresas elas não fazem não tem uma inclusão afetiva por falta de informação. Então a gente está aí para levar essa informação adiante. Que interessante. Então, ela tem. É um app, é uma aplicação? É uma isso? plataforma. Uma plataforma. É uma Me conta um plataforma pouquinho. onde o que acontece? Quando você constrói isso, você precisa pensar no 360, Perfeito. no todo, né? E a ideia, existe sempre nas empresas, o RH está muito envolvido. O RH hoje tem outras siglas, etc e tal, mas assim, é a turma do RH. Está sempre envolvido com isso e está sempre, é o pessoal que está mais próximo da inclusão. Da inclusão, exato. Né? E então, imagina que você tem que se apoiar em tudo que tem de bom ali, tudo que tem dentro da empresa, que já está lá. Não vai custar mais para a empresa, né? E fazer com que isso funcione nesse ecossistema, digamos assim. Né? Então, existe uma parte desktop que funciona para o RH, onde o RH ele fica assistindo, e tudo tem um porquê. Entenda que nós temos uma pessoa com deficiência, é uma pessoa vulnerável. Perfeito. Então, não é qualquer pessoa que pode ajudar a Dari. Tenta imaginar. Você numa situação e uma pessoa estranha vai te pegar no braço. Não, exato. Entendeu? As pessoas são até boas, né? Querem ajudar. Sim. E às vezes até machucam sem querer, né? Sim. Porque não sabe pegar, aquela coisa toda. Então, existe a plataforma para o que o RH, e o RH é que orquestra tudo isso. Entendi. Entendeu? E aí começa a rede toda. Porque a Dari, imagina que a Dari ela tem uma conexão comigo. Me conhece, etc e tal. Então, se a gente tivesse aqui, a Dari precisar de uma coisa, óbvio que ela vai falar comigo. Exato. Ela vai me pedir ajuda, ela vai se sentir mais à vontade comigo. Sim. Normal, exato. Logo, imagina que você é o cara do RH. Então, o que você faz? Conecta eu na Dari. Entendi. Só que qual é a sacada de tudo isso? É que eu não gerei um custo novo para a companhia. Eu já sou funcionário da companhia. Perfeito. Só que agora você tem duas coisas. A gente já tinha uma conexão, eu consigo auxiliar ela. Lembra da história da mala? Lembra das situações X? Sim, sim. Ela, por exemplo, até tem uma situação com um refeitório, né? Refeitório. Com um refeitório. E assim, existem situações que você só quando entra, quando começa a ouvir as pessoas com deficiência, você começa a tomar atenção. Um exemplo, acho que, não sei se você já pensou nisso, o que é para um cadeirante ir num self-service, que o balcão é dessa altura, o que tem para comer? Já vivenciei, já. É raríssimo você ver na altura adequada para um cadeirante. Pois é. Não é? Pois é. E aí, o que acontece? Naquele momento, poderia ter uma pessoa para auxiliar. Então, essa é a sacada. Não quer dizer que precisa alterar de cara o balcão. Tá bom. Tá? Mas então a plataforma ela reúne essas demandas, esse mapeamento? Ela gerencia tudo isso. Então, primeiro você monta um ecossistema de apoio. Tá. Ok? E capacita. E capacita. E hoje, essas pessoas,
esses representantes do RH, né, das empresas, estão muito envolvidos com a parte de inclusão. Então, eles têm todo o conhecimento em cima disso e podem capacitar as pessoas Sim. para entrar nessa rede. Perfeito. Mas olha que legal o que causa para a empresa, né? Os efeitos bons, né? Você tem todo mundo se conscientizando, Faz né? sentido. Podendo ajudar, Uhum. né? E aí tem um outro fator que vai ser a cereja do bolo, né? Que eu digo que é a coisa mais bonita que eu aprendi aqui com a Dari, que é o seguinte: inverter. Por que a Dari não pode te ensinar alguma coisa? Com certeza. Entende? Sim. Né? A gente conversou com várias pessoas, Sim. né? A Dari, por exemplo, ela curte fazer logotipo, essas coisas, ela tem jeito para isso. Cara, por que não? Sim. Mas é muito louco. Normalmente as pessoas não têm essa visão, Sim. né? E agora tenta imaginar levar isso para dentro da plataforma também, estimular esse tipo de coisa. Por que não? Por que não ensinar inglês? Uhum. Entende? E aí que quando eu o que a Dari falou da criança, né? Eu, por exemplo, a gente tá tão conectado, pra mim é a Dari. Uhum. Você entende? Entendi. Não é PCD. Exato. Pra mim é a Dari, a Dari é minha sócia. Show. Sensacional. E o Ziva não existiria sem ela. Fato. Entende? E assim a gente foi implementando dentro da plataforma tudo isso. Entendi. E os reflexos são os melhores possíveis, né? Imagino. E sem aí o que acontece? Essa experiência corporativa, a maneira como eu desenhei é para que não gere um custo adicional Uhum. significativo para a companhia. Uhum. Então imagina uma companhia que tem essa plataforma instalada, vai ter um salto, né, Dari? Sim. Vai ter um salto ali no quesito inclusão. Perfeito. Porque depois de montada esse alicerce, ainda você vai colher os frutos da comunicação. Porque a plataforma, depois que você montou tudo isso, você criou uma rede, que é uma rede inclusiva, Uhum. né? E que vai gerar uma comunicação direta, onde a Dari dá o feedback dela. Sim. Para você ter uma noção, a gente consegue fazer o mapeamento de acessibilidade da companhia. Só que quem vai fazer esse mapeamento? A própria pessoa com deficiência. Perfeito. Entende? É muito importante dar autonomia para pessoa com deficiência, né? Então, é como o Léo falou, a pessoa com deficiência, ela tem, acho que, a questão de se sentir útil. Então, eu achei muito legal, muito construtivo da plataforma trazer isso da pessoa com deficiência, se sentir útil. E poder dar seu feedback, né? Tem as enquetes também o RH pode lançar perguntas, então, sobre palestras ou sobre alguma atividade socioeducativa de inclusão, alguma coisa assim. Então, a comunicação vai estar lá, né? Fluindo. Então, é muito importante. Tem uma plataforma que também vira uma ferramenta a favor do próprio RH no tema inclusão. Sim, Né? totalmente. De novo, é uma ferramenta que agrega, Sim. olhando do lado empresarial, do departamento, do RH, né, daqueles profissionais, que é o que você falou, normalmente a área ou o profissional responsável por inclusão está dentro do RH ou está muito próximo a, então vira soma mesmo, né? Me fugiu até a palavra, quero pensar no agrega, né, uma solução que agrega, e tem a parte prática da própria pessoa, do profissional com deficiência. Sim. Ok? Então, não é só dizer, é uma coisa que na teoria é bonitinha. Não, tem a prática porque está ajudando de verdade. E aí, tem lei específica para inclusão? Sim, sim, Tem. sim. Então, as empresas têm que se atentar a isso e tem que... a linguagem corporativa ela tem que estar compliance, né? Ela tem que estar aderente a essa lei. E
a solução Ziva apoia também isso. Sim, só que esse é o ponto, né? Quando a gente vê o que é a inclusão não é cota. Entende? O que está na lei é uma cota, Perfeito. mas inclusão é muito É mais que muito isso. além. Não, eu vou pegar gancho no que você falou. A inclusão é muito mais porque é ver a pessoa, Sim, né? E isso é inclusão. Primeiro, a gente entender que existe alguma restrição, seja ela muitas das vezes física, e como é que eu transpasso essa restrição e vamos lá, porque somos seres humanos, não é isso? sim. E somos capacitados, né? Exato. A gente quer uma carreira profissional. Como eu disse, na minha primeira empresa, que eu não tive muita inclusão, fiquei 4 anos. Nessa daí eu tô há 8. Já pensou se eu tivesse o Ziva? Eu estaria há 20 anos na mesma empresa, sabe? Totalmente adaptada aos ambientes, sabe? Perfeito. Acolhida. Eu acho que esse acolhimento que falta das empresas para as pessoas com deficiência. Perfeito. Que tá me dando o insight, assim, a percepção, o entendimento, que não é só, de novo eu vou voltar nesse ponto, que não é só a rampa nem a acessibilidade. Não. Isso é um dos pontos, dos inúmeros pontos, que é isso. Você faz uso de muletas. Como é que você vai se servir? Como é que você vai pegar um copo com água? Sim, Sim. Mas uma coisa simples, né? O profissional, a pessoa com deficiência visual, o outro com uma deficiência motora diferente da sua, não é só rampa mesmo. É muito mais amplo, é muito mais profundo, né? De novo, porque senão a gente cai nesse comodismo de traduzir tudo em cota. E não é, Não. é pessoa. Agora veja você a consequência, a boa A boa consequência. consequência. Aham. A Dari acabou de te falar uma coisa que é muito importante para as companhias. Lembra da experiência corporativa, o corporativez que você acabou de falar, compliance, etc. Existe uma Exato. outra palavra que é chamada retenção. Verdade. O custo de uma recontratação e tal, você ficar enxugando gelo, é É muito terrível. caro, muito É, alto. é, Exato. é. Agora, você ouviu o que ela falou. Se tivesse um ambiente inclusivo, acolhedor, eu Será que ela ficaria... teria saído? Exatamente. Provavelmente não. É, E é isso que a gente quer trazer. Então, entendi. os benefícios para a empresa, para a companhia, são vários. Perfeito. São vários. E olhe lá que nós não estamos falando de rampa. Exatamente. Curiosidade, tem foco, tamanho de empresa ou Na não? verdade, existe uma escala que as Aham. empresas têm que cumprir a inclusão, né? Alguns percentuais de inclusão. Ah, legal. E que vai a partir de 100 funcionários, já começa a contar os percentuais, são percentuais variáveis, eles são crescentes, né? Entendi, é uma escala É uma conforme a escala, quantidade de funcionários. exatamente. Tá. E a partir de 1.000 funcionários, eles têm que ter 5% 5% Da força de trabalho tem que ser com pessoas com deficiência. pessoas com deficiência, entendi. Exatamente. Então, vale para toda essa cadeia. O que fica mais difícil para essas empresas maiores e distribuídas, porque assim, preencher uma cota também não é algo fácil. Não é uma tarefa fácil. Uhum. Porque imagina que eu tenha filiais, né, no Brasil inteiro, eu tenho que conseguir alguém exatamente ali. Verdade. Porque até o transporte, essas coisas, há uma preocupação. Sim. Então, não é uma tarefa tão fácil assim você preencher, dependendo até onde está, né, Dari? Sim, Porque não tem como a Dari se locomover, por exemplo, ela teria que se mudar para vir trabalhar numa empresa em São Paulo, né? uhum, Teria que se mudar para facilitar um pouquinho essa parte do transporte, essas coisas todas. E isso para a empresa reflete Entendi. também. Por isso que eu te digo que, assim, a empresa que já tem o parte da sua cota, ou a sua cota total, ela deve fazer essa gestão de manutenção, de retenção, entendeu? Para que ela não fique nessa luta eterna ali, né? Perfeito. E aí, e outra coisa, assim, o ambiente quanto mais inclusivo,
e trazendo aquela cereja do bolo, a cereja do bolo que eu te falei, Uhum. é o que a Dari acabou de dizer lá quando ela falou ser útil. Cara, pega essa frase, ser útil. Tenta se imaginar eu tirando a sua utilidade. Ela acaba comigo. É a coisa mais horrorosa do mundo. É verdade. E você gritando que você pode fazer muito mais e ninguém dando E bola ninguém pra dá. você. Literalmente não sendo visto nem ouvido, Sim. Sim, nem percebido. sim, sim. Tipo, não existo. Não. A gente até tem um jargão, Qual? que é nada sobre nós sem nós. Então, assim, você não pode falar de uma pessoa com deficiência se você não deu a fala para ela, não deu a oportunidade dela se expressar. Então, assim, outro ponto que eu gostei muito da plataforma é que a pessoa com deficiência que escolhe quem é o acolhedor, o apoiador dela. E se tiver outra pessoa com deficiência, por que não a outra pessoa com deficiência me apoiar também, se ela tiver essa Verdade. condição? Aham. Então, assim, você aciona o aplicativo, a plataforma, se você quiser, não é obrigado. Vai estar lá como um apoio para você, entendeu? Entendi. Sensacional. Aí já tá me tô voltando quando você falou do nome. Uma coisa era a lógica sua do nome. Outra é Sim. quando você escutou a pessoa. Sim. Olha só. O detalhe de uma letra comprova e denota a dificuldade para aquele tipo de profissional. Até isso influencia no nome. Sim. Exatamente. Você falou em aplicativo. Ele é também um aplicativo além de plataforma ou ele é só plataforma? Também. Ele também ele vai instalado e é uma Entendi. versão específica, Tá. né, que vai para pessoa com deficiência e outras versões que vão para essa turma que está dando um apoio, Uhum. né? Todo esse exército que monta essa conexão de apoio tem a sua versão também do aplicativo. Então, ele não se resolve como uma coisa tão simples ali, Tá. né? Uhum. Ele precisa desse ecossistema para funcionar. Interessante. Mas veja que ainda assim é muito pequeno em relação a, às vezes, modificar um prédio ou modificar alguma coisa. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Né? Muito mais acessível Muito mais acessível, do exatamente. que reestruturações arquitetônicas, né? Sim, Físicas. sim. Que legal. E tá feliz com o resultado? Muito. Assim, igual o Léo falou, é um filho que nasce, né, velho? Então a gente planejou, tá vendo ele crescer e tá dando frutos agora, verdade. né? Mas são só vocês dois de sócios? Não, nós temos mais 2 sócios. Que legal. Mais 2 sócios. Cada um numa área. Cada um numa área. Exatamente. Montamos um time bem bacana, né, Dari? Sim, são excelentes. Que legal. Uau, que momento. Para mim é uma honra muito grande ter vocês aqui, contando essas histórias, contando essa história principalmente. Eu tinha uma certa ideia, não tinha a totalidade, óbvio, mas bacana, muito legal. Quais são os próximos passos? O que vocês estão idealizando? O que vocês estão vislumbrando para o Ziva? O Ziva, ele não vai parar nunca, né, Dari? Não. Até porque, o que acontece? Quando a gente fala sobre deficiência, você tem uma combinação infinita, né, Dari? Nossa, tem. Infinita. É muito amplo, né? É muito amplo, Uhum. né? E você tem níveis também, né? Uma pessoa pode ser parcialmente deficiente visual, enxergar um pouquinho, né? Sim. Então você tem os níveis que podem variar, você tem combinações que podem acontecer, Sim. você tem situações em que um tetraplégico pode, né? É onde está totalmente ali. Então precisa criar alguma coisa. E essa é a ideia. O Ziva agora ele entra como um núcleo e começa a agregar. Porque assim, para pensar, vai tecnologia para cada uma dessas deficiências, tem toda uma tecnologia. Imagino. Tem toda uma tecnologia.
Tem coisas novas, Ela tem que ser adaptativa, ela tem que ser Exatamente. customizável É, e escalável também. exatamente. E segurar no custo, porque assim, É. a ideia, a gente tem praticamente uma missão, né, Dari? Sim. Que é implantar esse sistema no máximo possível de Perfeito. empresas. Então, a ideia do Ziva é ser uma plataforma que seja fácil da empresa, da companhia implantar e que não é aquele investimento tão monstruoso, né? Uhum. Por quê? Porque, na verdade, a gente quer multiplicar só, a gente quer só estender Perfeito. esse benefício Sim. e cada vez mais fomentar nessas tecnologias de acessibilidade de sistema, né? Então, Sim. aí a gente tem implementação de inteligência artificial, tem um monte de coisa para implementar. Até a ideia da rastreabilidade, essas coisas Uhum. todas também são coisas para se colocar dentro do sistema ali. Uhum. Mas isso, o Ziva tem tem uma palavra de ordem, né? Que lembra do carpete? Sim, Então, da pontinha. vamos grudar a pontinha do carpete, Perfeito. entendeu? Em Aham. vez da gente ficar lá esperando construir o prédio ideal, etc., Vai lá, passa uma cola. colinha Perfeito. e gruda Soluções a pontinha. simples, Exatamente, perfeito, exatamente. e efetivas. E por isso que não vai parar nunca. Perfeito. Não vai parar nunca, né? Sim. A gente vai ter uma plataforma de vida inclusiva mesmo, né? Com camiseta e tudo, né, Léo? Laura, Que legal. esse é um outro ponto, porque Ah, vai além da plataforma tudo isso. certo. Percebe que a gente está tentando trazer uma conscientização, Perfeito. Entendo. trazer uma vida inclusiva. Uhum. Uma coisa que vai acontecer, você nesse momento está passando por uma transformação. Uhum. Pode ter certeza que depois dessa nossa Com conversa, você vai começar a levar uma vida inclusiva, né? Você vai levar uma vida ziva, Sim, né? sim. Porque você vai olhar diferente, você vai agora que a gente trouxe você para uma perspectiva diferente, você vai começar a fazer avaliação e suas avaliações próprias, assim. Concordo. Não, já foi impactante do dia que nós dois conversamos, que você mais ou menos contou a história, foi de arrepiar, foi de emocionar, foi muito, muito forte. E que bom que deu tudo certo. Eu adoro quando as coisas confluem assim. Tô dizendo que é fácil, mas fluiu. Em pouco tempo a gente conseguiu conversar, você plantou a semente e veio a oportunidade da gente estar aqui hoje. Então, nossa, significa muito. Com certeza, e que esse impacto seja multiplicado, seja espalhado e que a gente consiga ver o Ziva muito, né? Muito difundido, muito implementado em larga escala, né? Do momento que vocês estão hoje, uma pergunta. Que recado vocês mandam para o Léo e para a Dari do futuro? O que vocês idealizam de mensagem lá para o futuro? Porque todo mundo fica nessa pergunta. Ai, o que você falaria para o Léo do passado para fazer diferente? Não, eu quero pensar no futuro. O que a Dari quer receber de mensagem lá na frente, hoje? Eu acho que a Dari, falaria para a Dari do futuro, que as empresas são amigas, a gente pode andar junto, pode andar de mão dada, pode fazer um belíssimo trabalho, que a inclusão nunca para, a gente sempre vai ter trabalho para fazer, mas é muito importante dar o primeiro passo. E a gente está dando, né, Léo? Então, assim, acho que a inclusão, como eu disse, só tem a crescer. A gente vai ver muito mais pessoas com deficiência por aí nas ruas, na internet. E gostaria muito de falar para o público, consumam conteúdo de pessoas com deficiência. Leem livros, assistem canais, porque pessoas com deficiência também são profissionais, também têm suas carreiras e suas vidas. Então,
um futuro mais inclusivo para todos. Sensacional. Obrigado. Léo, que mensagem você manda para o Léo do futuro? Olha, eu vou mandar uma mensagem curta e rápida para ele, assim. A mensagem seria: fica tranquilo que eu tô trabalhando no presente. Boa. Uau. Gente, tô arrepiado, de verdade. E muito feliz, muito grato por essa oportunidade aqui com vocês, né? Querem deixar algum recado, alguma mensagem final? A plataforma... Bom, a gente vai deixar na descrição do vídeo o site, né? Quem quiser depois entrar em contato, mas eu sei que é www.ziva.app.br, né? Mas a gente deixa, seja na descrição do vídeo ou em algum lugar aqui da tela, a gente coloca a comunicação de vocês. Alguma mensagem final, algo que vocês queiram compartilhar? Comecem a levar uma vida Ziva. Boa. Esse é o caminho. Muito legal. Gente, muito, muito obrigado. Uma honra muito grande ter vocês aqui. Obrigado a você. Privilégio. Com certeza essa semente floresceu muito aqui dentro. Tenho certeza disso. Tá bom? Obrigado. Obrigado a você. Para você que ficou até aqui, lembre-se, se não for inscrito, clique no sininho, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e venha fazer parte dessa comunidade que a gente conecta muitas histórias legais. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a vocês mais uma vez e até uma próxima. A Ziva App vai além de uma simples plataforma digital de comunicação e monitoramento de chamados. Ela é a ponte que conecta a sua empresa a uma cultura verdadeiramente inclusiva. Imagine um ambiente onde profissionais com deficiência são valorizados, têm voz ativa e contribuem plenamente para o sucesso do time. Com a Ziva App, sua empresa cumpre a lei de inclusão social e também fortalece sua marca como empregadora que se importa de verdade, retém talentos essenciais, impulsiona a produtividade e o engajamento de toda a equipe. Quer transformar a inclusão em diferencial competitivo real? Acesse www.ziva.app.br e fale com o pessoal da Ziva App.